E aí, pessoal? Canal Brasil Escola. Estamos firmes. Hoje para falar sobre revoluções inglesas. Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História, e estou prontíssimo para iniciarmos o assunto. Vamos! As revoluções inglesas aconteceram no século XVII. São duas revoluções, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Para entendermos a eclosão do processo revolucionário inglês, recuemos um pouco. Para qual momento? A transição da família Tudor para a família Stuart. A família Stuart, de origem escocesa, ascendeu com a morte de Elizabeth em 1603. Tornou-se rei da Inglaterra, o rei da Escócia, Jaime I. Jaime I foi o primeiro representante da família Stuart. Jaime I, para elevar a arrecadação do reino, incentivou a venda de títulos de nobreza. Os burgueses compravam títulos de nobreza para que pudessem usufruir de algumas vantagens. A venda de títulos de nobreza foi um mecanismo de arrecadação do reino. Nesse momento, o parlamento inglês já estava dividido em Câmara dos Lordes, frequentada pelos nobres, e Câmara dos Comuns, frequentada por burgueses e pela gentry. Entenda a gentry como nobreza progressista. Jaime I manteve o anglicanismo como religião oficial do Estado e desencadeou uma perseguição, sobretudo, aos puritanos. Lembre-se que puritanos são calvinistas ingleses. Puritanos, vítimas das perseguições religiosas, migraram para a América do Norte, amparando o processo de colonização. Talvez você tenha percebido que a partir desse momento, o reinado Jaime I, poderemos fazer a costura entre perseguições religiosas na Inglaterra e o processo de colonização na América do Norte. Jaime I foi sucedido por Carlos I. E agora muita atenção, pois no reinado Carlos I eclodiu a Revolução Puritana. A Revolução Puritana foi uma guerra civil, entre o rei Carlos I e o parlamento. A Câmara dos Comuns declarou guerra ao rei. Por quê? Quais os motivos da Revolução Puritana? Vamos. Primeiro motivo, a política de absolutismo total adotada por Carlos I. Uma política altamente centralizadora. Segundo motivo, violação à Magna Carta. A Magna Carta era um documento que vigorava no reino desde o século XIII. O absolutismo inglês tinha uma particularidade, a convivência com a Magna Carta. A violação à Magna Carta contribuiu para a Revolução Puritana. Terceiro motivo, os parlamentares se reuniram e elaboraram outro documento chamado Petição de Direitos. Na fase de elaboração, Carlos I prometeu respeitar o documento. Depois que o documento foi concluído, acabou sendo desconsiderado pelo rei. O fato de ter desconsiderado a Petição de Direitos também contribuiu para o movimento, para a Revolução Puritana. Vou discutir agora o quarto motivo. Vai acompanhando. O fechamento do parlamento. Em um ato de força, Carlos I decretou o fechamento do parlamento e ele ficou inativo por 11 anos. Ao ser reaberto, a Câmara dos Comuns declarava guerra ao rei. E o último motivo, quinto, o fato
de Carlos I forçar o culto anglicano nas igrejas puritanas e presbiterianas. Os puritanos são os calvinistas ingleses. Os presbiterianos são os calvinistas escoceses. A Revolução Puritana se estendeu de 1641 a 1649. Carlos I foi derrotado. Vitória do parlamento. Mais do que isso, o rei foi julgado, condenado, preso e executado, decapitado em praça pública. Pela primeira vez na história inglesa, um rei era julgado pela Suprema Corte, condenado e executado em praça pública. Ascendia um dos líderes da Revolução Puritana, membro da Câmara dos Comuns, Oliver Cromwell. O governo Cromwell vai de 1649 a 1658. Entenda uma coisa. Nesse espaço de tempo, a Inglaterra virou república. A República de Cromwell, a República Puritana. No entanto, na prática, lembrava uma monarquia. Uma monarquia com poderes altamente centralizados. Explico. O parlamento que voltou a funcionar, governo Cromwell, deu a ele o título de Lorde Protetor. Lorde Protetor da República. Lorde Protetor da Inglaterra. O cargo de Lorde Protetor era vitalício e hereditário. Vitaliciedade e hereditariedade são características monárquicas. O governo Cromwell beneficiou especialmente a burguesia. Destaque para os atos de navegação. Decretos que procuravam enfraquecer o comércio marítimo holandês e fortalecer o comércio marítimo inglês. Não podemos nos esquecer que Oliver Cromwell, em 1653, mediante um ato autoritário, fechou o parlamento e estabeleceu um governo ditatorial. Ele faleceu em 1658. Foi sucedido pelo filho Ricardo Cromwell. Com Ricardo Cromwell, o parlamento voltou a funcionar. Ricardo Cromwell governou de 1658 a 1660. Tempo suficiente para demonstrar uma inabilidade administrativa. Por isso foi afastado pelo próprio parlamento. Detalhe: o parlamento afasta Ricardo Cromwell e devolve o poder à família Stuart. Há uma restauração monárquica. A restauração monárquica não significava necessariamente restauração do absolutismo, porque os reis da família Stuart governariam pautados no documento Petição de Direitos. O primeiro representante da família Stuart, nesse momento de restauração monárquica, foi Carlos II, filho de Carlos I. Carlos II foi sucedido por Jaime II, pelo irmão Jaime II. E eu chamo a sua atenção novamente, pois no reinado Jaime II aconteceu a Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa, entre 1688 e 1689, foi o movimento encabeçado pelo parlamento que depôs Jaime II. O rei Jaime II foi destronado e o poder entregue à filha Maria de Stuart e ao genro do rei, Guilherme de Orange. Maria de Stuart e Guilherme de Orange, a partir desse momento, rainha e rei da Inglaterra. Os dois tiveram que reconhecer um documento chamado Bill of Rights, a Declaração de Direitos. A Revolução Gloriosa marcou a ascensão política da burguesia.
Entenda que burguesia no poder seria mentalidade empresarial no poder. Foram criadas todas as condições para que no século XVIII a Inglaterra fosse o primeiro país na Revolução Industrial. É isso aí, gente. Gostou da aula? Deixe o seu like, faça a sua inscrição e vamos compartilhar os vídeos. São muitos vídeos bons à disposição. Em caso de dúvidas, acesse os links na descrição. Tá legal? Estamos aí para auxiliar. Até a próxima!